Oi, gente. Agora, continuando a partir da outra aula, nós criamos um documento web grande, certo? No Adobe Illustrator. Nessa aula eu vou explicar um pouquinho as configurações que você vai fazer na sua área de trabalho, no seu arquivo, que vão te ajudar a trabalhar, tá legal? Então vamos lá. Com o documento aberto, vocês vão reparar que a janela do Illustrator vai mudar um pouquinho. A única coisa que não vai mudar é essa primeira barra aqui, certo? Onde fica configurações de arquivo, editar, objeto, tal, tá legal? Ele continua mesmo quando a gente fecha o documento, ok? Então, beleza. A primeira coisa que você vai fazer quando você abrir o seu documento para trabalhar no Illustrator é conferir qual é a organização do espaço de trabalho. Como assim, organização do espaço de trabalho? O Illustrator, ele permite que você vá arrumando as suas ferramentas do jeito que você preferir. Então, se eu quero deixar aqui do lado, mas eu quero que ele fique fininho. Ou então, eu quero que esse daqui, de cor, esteja bem aqui no meio. E eu quero de camadas aqui no canto. Tá? São coisas que a gente pode ir configurando no arquivo. Se eu quero diminuir, quero fechar, diminuir, fechar, tá? São coisas que você pode ir arrumando no seu arquivo. Mas a primeira coisa que você tem que conferir é qual é o meio, a organização que o próprio programa está te dando. Como é que a gente faz isso? Vem em janela, espaço de trabalho, e o Illustrator ele te dá todas essas opções. Vocês vão perceber, dependendo da que eu coloco, ele vai modificar a cara do meu programa, né? Abriu essa janela aqui, espaço de trabalho, eu vou colocar pintura. Ele vai dar um foco para as cores, para pincéis, tá? Ele muda as ferramentas, aqui vai ter algumas ferramentas que não vão aparecer logo de cara, tá bom? E isso pode acabar confundindo. Às vezes eu vou pedir para vocês usarem alguma ferramenta, não vai encontrar aqui. Por quê? Porque você não está na mesma configuração que eu estou usando. Eu recomendo a configuração Clássicos Essenciais. Então, porque ele vai te mostrar a maioria das ferramentas aqui, tá? Desse lado, a gente tem propriedades, coisas úteis que a gente pode estar utilizando no momento. Então, como assim? Agora eu não tenho nada selecionado, mas ele já está me perguntando se eu quero editar a prancheta, tá? Prancheta é essa área branca, ok? Isso é a minha prancheta, é a área de trabalho. Se eu tivesse com alguma coisa aqui selecionada, ele vai começar a perguntar se eu quero mudar algo nessa forma. Se eu desselecionar, ele volta para as configurações de prancheta. Isso é muito prático, porque te ajuda a não ter que ficar procurando ferramentas aqui em cima, aqui do lado, lembrar todos os atalhos, ele já te mostra aqui. Se você tá no Clássicos Essenciais, mas sem querer ficou mexendo em tudo, tirou as ferramentas, perdi todas as minhas ferramentas. O que eu faço? Vem janela, espaço de trabalho, redefinir Clássicos Essenciais. Ele vai redefinir e vai trazer tudo de volta, tá? Ao que seria... Desculpa pelo barulho, gente. Ao que seria o padrão do Illustrator, ao correto. Tá legal? Então, beleza. Sua área de trabalho já está configurada. Vamos arrumar mais algumas coisinhas. Primeiro de tudo, configuração de documento. Configuração de documento, a gente só vai mexer se você errou alguma coisa na hora de criar seu documento. Como assim? Usei uma unidade errada. Sem querer eu coloquei picas. Eu queria ter colocado pixels. Aqui você pode arrumar. Tá legal? Então, configuração de documento serve para isso. Ele também deixa você colocar sangria, tá? Sangria, por enquanto, como eu falei, não vai precisar. Então, vou deixar no 0. Ele também te deixa editar as pranchetas. Existe uma ferramenta própria para edição de pranchetas. Estou mostrando ela com o mouse agora. Daqui a pouco a gente vai falar dela. Mas se você quiser, pode editar por aqui também. Tá bom? Então, essa é a configuração de documento. Dá ok. Preferências. Preferências, ele vai abrir essa janelona para você, tá?
O que eu acho interessante dessa parte de preferências? Depois vocês podem dar uma explorada, ok? Ele vai meio que falar tudo sobre Illustrator. Ele te ajuda a configurar bastante coisa sobre o programa. É bastante interessante. Mas tem que tomar cuidado com o que você está configurando, né? Tudo bem. Em preferências, o que é interessante você selecionar? Dimensionar cantos, dimensionar traçados e efeitos, tá? E dá OK. Provavelmente o seu primeiro ele vai estar desselecionado, essas duas caixinhas, já é legal selecionar. Dando OK. Eu sei que agora parece que não aconteceu nada, mas isso é importante porque se eu faço um traço aqui com 5, então ele tá desse jeito. Se eu aumentar ele, a forma, ele vai aumentar meu traço proporcionalmente. Então, olhando, parece que os dois vão meio que manter o peso, tá? O que aconteceria se aquela opção não tivesse selecionada? Vem em preferências, eu vou tirar os dois. Tá, OK. Ó. Meu traço aqui, eu vou colocar ele com 4, tá? Se eu vier e aumentar esse traço, ele continua com 4. Se eu tô criando uma linha mesmo, tudo bem. Mas se, por exemplo, eu tô criando uma forma, ó, afeta muito mais, tá? Então, para logo, é sempre legal você colocar para ele ir deixando os traços proporcionais, dimensionando esses traços, tá legal? Então, mais uma vez, você pode vir no Preferências aqui pelas ações rápidas, tanto em configuração quanto em preferências, ou você pode vir em Editar, Preferências, Geral, tá? Vai abrir a mesma caixa. Vou colocar dimensionar, dimensionar traços. Configuração de documento, você pode vir em Arquivo, Configuração de documento, ok? Beleza. Agora, falando um pouquinho sobre o arquivo. O tópico arquivo, ele tem os comandos básicos de qualquer programa. Então, para você criar um documento novo, você pode abrir um documento. Isso a gente já até falou um pouquinho na aula passada, né? O que entra aqui de novidade? Fechar, que ele vai fechar seu documento. Fechar tudo, se você tem mais de um documento aberto, ele vai fechar todos eles. Salvar, salvar como? Salvar uma cópia. Gente, qual que é a diferença? Salvar como? Ele cria um arquivo novo no seu computador. Quando você está fazendo aquilo, é a primeira vez que você salva o seu arquivo, é mais legal já apertar o salvar como. Ele vai criar um arquivo completamente novo no seu computador com tudo aquilo que você está trabalhando, tá? E o que é o salvar? O salvar, ele vai atualizar a versão que você já tem salva, tá legal? Então, assim, se você já salvou pela primeira vez e não quer ter mais de um arquivo dentro do seu computador, é só usando salvar, tá legal? Senão você vai ter vários arquivos diferentes para uma mesma coisa. Salvar uma cópia, ele duplica, ele faz uma cópia do seu arquivo, ok? Salvar como modelo, ele vai salvar as configurações do seu documento como modelo. Então, mais para frente, se você quiser fazer um documento parecido, usa o modelo, ok? Inserir, a gente vai usar para inserir imagens. Exportar, a gente vai salvar como imagem. Como assim? Se você for em salvar e salvar como, ele só vai salvar como um arquivo de Illustrator, um arquivo editável no Illustrator. Mas se eu quiser postar numa rede social, quiser mandar por e-mail, não vai funcionar. Tá? O máximo de diferente que o salvar como faz é PDF, ok? Mais pra frente a gente fala de novo disso. Então, se eu quero uma imagem, eu quero um JPEG, um PNG, vem no exportar, tá? Depois eu vou ensinar como exportar. Aqui a gente também tem configuração de documento, abre aquela mesma janela, tá legal? E outra coisa importante que a gente tem em arquivo é modo de cor. Outra coisa, não errem o modo de cor logo de início, porque às vezes você está trabalhando com modo de cor errado, tá olhando, aquilo tá lindo, maravilhoso, percebe que tá errado, tem que mudar e tudo se perde e fica horrível, tá? Tomem muito cuidado. Se errar, pode configurar de novo aqui no modo de cor, tá? O meu tá selecionado RGB, que são as cores digitais, tá bom? Informações do arquivo são mais coisas sobre autor, documento, enfim, para nós não é interessante agora.
E imprimir, você consegue imprimir, mandar para, se você tiver uma impressora conectada, você consegue imprimir seu documento diretamente do Illustrator, tá legal? Sair, como eu já tinha falado antes, é sair do programa do Illustrator. Além de arquivo, a gente tem editar, tá? O que eu já comentei que tem as preferências. O editar, ele também traz algumas coisas sobre colar, colar na frente, colar atrás, enfim, tá? Objeto, a gente vai usar bastante para editar os objetos, para mexer com as formas do programa. Tipo é a janela de tipografia, ok? Tem algumas configurações para tipografia, para escrita. Selecionar, janela para selecionar, tá? Lembrando, selecionar é a mesma coisa que clicar, tá? Se eu tenho algo selecionado é porque eu cliquei naquela coisa e o Illustrator está dando atenção para aquele objeto. Isso seria selecionar, tá legal? Efeito, o Illustrator tem alguns efeitos, não é nada comparado aos efeitos de Photoshop, por exemplo, é um pouco diferente, é um pouco mais pesado, porque tem que pensar que é um efeito em vetor, tá? Então ele pesa mais no seu computador, mas é legal, quebra um galho muitas vezes. Exibir está no próprio nome, daqui a pouco a gente vai voltar nela, ela vai exibir alguns recursos, tá? O que precisa estar selecionado no seu exibir? As guias inteligentes, tá bom? É o mais importante agora, daqui a pouco a gente fala sobre elas. Janela. Janela vai te mostrar todas as ferramentas. Se você não está achando alguma ferramenta, pode vir em janela, tá? E selecionar. Então, por exemplo, não acho meus pincéis. Em janela eu clico em pincéis, eles vão abrir aqui, tá bom? Para fechar, só clicar nessas setinhas. Ó, eles estão aqui na real, tá? Mas se você não achar, pode procurar na janela. Beleza. Gente, ajuda, são só alguns tutoriais, tá bom? Se dá pra fazer logoff também da sua conta Adobe por aqui. E tranquilo, nada de novidade, nada de misterioso. Vamos lá, já exploramos essa primeira aqui. Agora vamos para as outras barras, as outras janelas do programa. Aqui em cima nós temos algumas ferramentas básicas, tá? Ela também vai mudar conforme o que eu tiver selecionado, com o que eu estiver trabalhando. Mas geralmente ela me mostra a cor de preenchimento, a cor de traçado, o traçado e o tipo do traçado, e opacidade. Aqui eu também consigo configurar a configuração de documento e as preferências. Então, de novo, eu tenho aqui nas minhas primeiras janelas, eu tenho aqui em cima e eu tenho aqui embaixo também, tá bom? Aqui no meu canto esquerdo eu tenho as minhas ferramentas e a minha seleção de cores, já vamos voltar nelas. Aqui no canto direito eu já expliquei que são as propriedades, então coisas que você está mexendo no momento. E algumas outras ferramentas que exigem um pouquinho mais de configuração, ficam aqui desse lado também. No meio eu tenho a minha zona de trabalho. Relembrando, essa parte branca é a minha prancheta, é onde eu vou trabalhar. Eu posso criar coisas fora da minha prancheta? Posso. Então, meu círculo está fora da prancheta. Mas o que acontece? Se eu resolver salvar como um PDF, salvar como um JPEG, PNG, esse círculo não vai aparecer. Só vai aparecer na sua imagem aquilo que estiver dentro da prancheta, ok? Beleza. Para fazer a movimentação, a gente usa o mouse. Temos essas duas barras, então a barra da direita que vai para cima e para baixo, e essa barra inferior que vai da esquerda para a direita. Tá legal? Se eu não quiser ficar mexendo nas barras, eu posso segurar o espaço, que ele vai movimentar a minha prancheta. Segura o espaço, clica e arrasta o mouse, tá? Sem soltar o clique. Você vai mexendo a sua visualização. Para dar zoom, eu posso vir aqui embaixo. Tá vendo que tem esse número com porcentagem? Isso aqui é o zoom. Se eu clicar aqui do ladinho, posso ir adequando o zoom. Ajustar na tela, ele vai ajustar na minha zona de trabalho, vai tentar deixar o mais certinho, né? Além disso, outro jeito de dar zoom, Ctrl mais, Ctrl menos, tá legal? Ctrl menos dá o zoom out, que é o zoom que afasta, Ctrl mais é o zoom in, o zoom que aproxima, tá bom? E outra forma, segurar o Alt e mexer a rodinha
do mouse. Acho que é o zoom que tá todo mundo mais acostumado, mas se você tá no programa e só mexe a rodinha do mouse, você vai reparar que nada acontece. Precisa segurar o Alt junto. Essa foi a segunda aula. Na próxima aula a gente vai falar sobre camadas, pranchetas e as guias inteligentes, tá bom? Então é isso. Tchau, tchau, gente.